Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane e estou aqui para iniciar a nossa aula de língua portuguesa, a aula de número 51. Mas antes, vamos relembrar algumas atitudes que podem nos proteger e proteger a todos. Você está usando a sua máscara? Está ficando em casa? Eu já contei para vocês que eu também uso a minha máscara, só tiro para dar aula para vocês. Então agora, vamos nos organizar? Vocês podem aí preparar os materiais de vocês. O caderno, o lápis e a borracha, que a nossa aula já vai começar. Bom, então agora vamos realizar aí o registro da nossa aula. Podem colocar a data de hoje, a aula número 51 de língua portuguesa. Crianças, vocês estão lembrados da nossa aula anterior? Na aula anterior, nós vimos o porquê que a mascote do time do Brasil se chama Ginga. Nós procuramos no dicionário o significado desta palavra e descobrimos que a ginga é o gingado, representa o gingado ou dos capoeiristas, também o gingado dos passistas das escolas de samba e também pode representar o gingado dos jogadores de futebol. Depois que nós descobrimos o significado da palavra ginga, nós também construímos juntos a regra para o uso da letra maiúscula. Vimos lá que nós usamos as letras maiúsculas em nomes próprios e também no início das frases. Estão lembrados? Continuamos e exploramos o texto. Vocês destacaram lá, escreveram no caderno palavras que iniciam com a letra H. E eu expliquei para vocês, ao realizar a leitura dessas palavras, que o H no início não possui som. Fizemos uma brincadeira e conhecemos também outras palavras que iniciam com a letra H. E eu expliquei para vocês que nem sempre, às vezes, temos dúvidas com relação a escritas. A escrita, se a palavra é escrita com H ou não. E se você tiver dúvida com relação à escrita dessa palavra, você pode procurar no dicionário. E depois, eu deixei um desafio. Pedi para vocês pesquisarem mais duas palavras que iniciam com a letra H. Vocês conseguiram listar aí no caderno de vocês mais duas palavrinhas? Eu trouxe para vocês duas palavras também. Observem aí. A palavra homem também inicia com a letra H e a palavra habitante. E vocês? Quais palavras fizeram? Crianças, então agora que já conferimos o desafio da aula anterior, sobre o que será a nossa aula de hoje?
Para a aula de hoje, a Ginga, a mascote do time do Brasil, está trazendo uma novidade. Olhem aí na tela. Olá, garotada! Trago uma novidade. A estreia de um esporte na Olimpíada de Tóquio 2020. E para descobrir qual esporte, observe as obras de arte. Então, agora, crianças, eu vou pedir para vocês observarem esta obra de arte que está aí na tela de vocês, tá? Esta obra de arte ela foi feita por um artista aqui de Curitiba. O nome dele é João Paulo Moser. Observem aí na tela que ele pintou lá ao fundo uma casa, tem também uma montanha e algumas árvores. Mas lá vai a primeira pista sobre esse esporte. É um esporte praticado em pistas. Observem ali na frente dessa obra de arte. Tem ali uma pista e ela parece uma piscina. Os atletas desse esporte realizam várias manobras nessa pista. Vamos então agora observar a próxima obra de arte. Observem que ela também possui as mesmas características da primeira. Lá ao fundo, uma casa, algumas árvores, parece até uma chácara. E também à frente, eu tenho ali uma outra pista em que este esporte é praticado. Ela é uma rampa que tem o formato da letra U. E agora? Será que vocês conseguem já imaginar qual é esse esporte? Mas antes de desvendar aqui com a Ginga qual é o esporte, eu quero falar um pouquinho sobre o artista que fez essa obra. Já contei para vocês que ele é curitibano e desde muito novo ele foi influenciado pela sua avó, que ensinou ele a pintar e mostrou várias obras de Monet, Dalí e Van Gogh. Mais tarde, ele desenvolveu a sua própria técnica de pintura, que envolve uma das suas maiores paixões, que é este esporte. O esporte que agora se tornou um esporte olímpico. Acho que agora vocês já conseguiram imaginar aí qual é o esporte. Vamos ver aqui com a Ginga? O esporte é o skate. Olhem só, o skate agora vai ter a sua estreia nas Olimpíadas. Mas você já viu alguém andar de skate ou praticar esse esporte? Crianças, você sabia que o skate é um esporte praticado em cima de uma prancha com dois eixos de duas rodinhas, em que os atletas se equilibram em cima desta prancha e realizam diversas manobras naquelas pistas que eu mostrei para vocês ali nas obras de arte. E a palavra skate, ela tem origem inglesa, mas a escrita na forma aportuguesada é essa daqui, ó, skate. Vocês já viram alguém andando de skate? Querem conhecer um pouco mais sobre esse esporte? Então eu trago para vocês novidades do ar. É o jornal Escola 4º Ano, com o repórter Matheus Brito Reginalda, da Escola Municipal Júlia Amaral de Lena. Vamos ver o jornal? Oi pessoal, sou o Matheus, repórter do jornal Escola 4º Ano, e hoje eu vim entrevistar uma skatista. Ela é profissional aqui de Curitiba. Mas vocês não sabem, ela também foi vencedora do Circuito Brasileiro de Skate 2018, Maitê de Mantova. Oi Maitê, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso jornal. Quantos anos você tem e com quantos anos começou a andar de skate? Oi, tudo bem? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu tenho 10 anos, ando desde os 7 e faz 3 anos que eu ando. Maitê, conta pra gente o que precisa para andar de skate? Para você andar de skate, você precisa de muito foco, concentração, nunca desistir.
que os pais estejam ali ajudando e equipamento de segurança. Eu trouxe aqui meu capacete, minhas duas cotoveleiras e minhas duas joelheiras. Também existe, eu não uso mais, mas é para quem tá começando, o Shin Guard, que é o protetor de mãos. Daí eu também trouxe aqui minha mochila de equipamento, onde eu guardo os pads que se referem a equipamento de segurança e o meu skate. Legal! O que significa para você o skate como um esporte olímpico? Pretende um dia participar de uma Olimpíada? Sim, eu pretendo correr umas Olimpíadas. Isso é muito bom, porque o skate está começando a entrar nessas Olimpíadas. E isso vai ajudar muito a carreira do skate. Você consegue conciliar o skate com os seus estudos? Sim, eu consigo conciliar o skate com os estudos. Eu tenho que me esforçar bastante, mas com os apoios dos pais e conversando com os professores da escola e os professores de skate, dá tudo certo. Então, vamos lá. Que dica você daria para as crianças que gostariam de iniciar a andar de skate? Eu daria dica que para quem quer começar a andar de skate, para usar sempre os equipamentos de segurança, para nunca desistir, sempre os pais apoiarem, ou quem estiver com vocês. E também, no começo a gente não sabe muito, mas é muito divertido mesmo assim. E depois fica muito legal quando a gente sabe as manobras. Daí a gente pensa assim, nossa, lembra que eu não fazia nada? Agora eu já sei fazer muita coisa. Maitê, muito obrigado pela sua entrevista ao Jornal Escola Quarto Ano. Boa sorte em suas competições, ficaremos torcendo por você. Muito obrigada e de novo, obrigada pelo convite. Beijo e tchau! Gostaram da entrevista? Agora fiquem com um vídeo da Maitê arrasando no skate. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Gostaram de conhecer a Maitê? Ela é mesmo fera no skate. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram perceber qual foi o texto apresentado no jornal Escola Quarto Ano? Vocês conseguiram identificar qual é o texto? Vocês acham que o texto é uma notícia? Ou o texto apresentado no jornal foi uma entrevista? Ou vocês acham que foi uma reportagem? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e anotarem aí no caderno o texto que foi apresentado no jornal Escola Quarto Ano.
conseguiram identificar o texto? Não era uma notícia. Apesar de ser apresentado em um jornal, não foi uma notícia. Foi uma entrevista. E agora, crianças, vocês sabem o que é uma entrevista? A entrevista é um tipo de texto e no jornal, ele foi apresentado de forma oral, mas ele também pode ser apresentado da forma escrita. Ele é um texto de perguntas e respostas. Vocês já viram alguma entrevista em algum lugar? Ou assistiram ou leram uma entrevista? Lembram que em algumas aulas anteriores eu expliquei para vocês que a notícia era encontrada em vários meios de comunicação? A entrevista também. Nós podemos ler, assistir alguma entrevista nos meios de comunicação. Nós encontramos em jornais, revistas, também em telejornais ou programas de TV. Podemos encontrar uma entrevista nos jornais impressos e também em sites diversos, como ouvir uma entrevista em alguma rádio. E crianças, vocês sabem por que nós ouvimos ou lemos uma entrevista? Nós lemos ou ouvimos uma entrevista para nos divertir? Ou será que é para aprender alguma coisa? Ou para nos informar? Então, novamente, pense aí um pouquinho. Qual é o objetivo de ler ou ouvir uma entrevista? E podem anotar aí no caderno de vocês. Então, crianças, nós lemos ou ouvimos uma entrevista para nos informar sobre assuntos diversos. As entrevistas, elas também falam de diversos assuntos. Agora, vamos observar como a entrevista é organizada? Crianças, eu expliquei para vocês que a entrevista pode ser um gênero oral, falado, assim como foi no jornal, 4º ano, ou também pode ser escrito. Mas antes da entrevista ser realizada, ela precisa de um planejamento. E a primeira parte ao se planejar a entrevista é escolher o assunto que será abordado. Vamos colocar aqui. Vocês conseguiram identificar durante a entrevista qual foi o assunto principal? Qual assunto que foi abordado? Então, observem as imagens aí da nossa entrevista e identifiquem qual foi o assunto principal da entrevista. Podem escrever aí no caderno de vocês.
Conseguiram identificar qual foi o assunto? O assunto foi a prática do skate. Conseguiram acertar aí? Crianças, toda entrevista também tem um entrevistador, que é a pessoa que realiza as perguntas para a pessoa entrevistada. Vocês conseguiram identificar aí quem foi o entrevistador? O entrevistador foi o Matheus, ele que realizou as perguntas. E também vocês conseguiram observar que as respostas são dadas pela pessoa entrevistada, que no caso foi a Maite, a skatista. Vocês conseguiram perceber também que o assunto principal do texto, que é a prática do skate, está relacionado à pessoa que foi entrevistada? A pessoa que é entrevistada, ela precisa entender um pouco sobre o assunto principal da entrevista. Ela vai informar, né? Ela vai informar sobre alguns assuntos principais. Agora, observem aí na tela de vocês, crianças. O Matheus está segurando um papel. Qual é o objetivo do Matheus segurar este papel durante a entrevista? Vocês conseguiram observar que ele também havia momentos que ele olhava para esse papel? Qual o objetivo desse papel? Este papel faz parte do planejamento. Se chama roteiro, tá? Mas, professora, o que tem neste roteiro? No roteiro, durante o roteiro, o Matheus ele vai lendo tudo o que ele falará durante a entrevista. E a primeira parte deste roteiro é a introdução, é o início da entrevista. Vamos ver o que o Matheus falou durante o início da entrevista? Realizem a leitura aqui junto com a professora. Oi, pessoal! Sou o Matheus, repórter do Jornal Escola, 4º ano. Nossa entrevista de hoje é com a skatista profissional aqui de Curitiba, vencedora do Circuito Brasileiro de Skate 2018, Maite de Mantova. Vocês conseguiram observar aqui que no início da entrevista, o Matheus, então, ele se apresenta. Ele falou lá, oi pessoal, sou o Matheus, repórter do Jornal Escola 4º ano. E ele também, além de se apresentar, apresentou a pessoa entrevistada. Ele fez um breve relato sobre a Maite, falando que ela é uma skatista profissional e também vencedora do Circuito Brasileiro de Skate. E depois dessa parte inicial, crianças, o que tem no roteiro do Matheus? Crianças, então, além da introdução, do início da entrevista lá, em que ele se apresentou e apresentou a pessoa entrevistada, no roteiro dele também tem as perguntas, todas as perguntas que ele fará, o que ele fez, né, para a pessoa entrevistada. Assim, ele consegue se organizar. Então, toda essa é a parte do planejamento da entrevista. E agora vamos então realizar a leitura da entrevista? A parte das perguntas e das respostas da Maite de forma escrita. Crianças, então eu trouxe aqui a entrevista em um texto escrito. Ele está organizado aqui em perguntas e respostas. Vamos realizar a leitura? Então, primeiro, a pergunta do entrevistador Matheus. O Matheus perguntou: Maite, tudo bem? Seja bem-vinda. Quantos anos você tem e com quantos anos começou a andar de skate? E a resposta da Maite. A Maite respondeu:
Muito obrigada pelo convite. Tenho 10 anos, ando de skate desde os 7 anos. Faz 3 anos que eu ando de skate. E o repórter foi para a próxima pergunta. O que é preciso para andar de skate? E a Maitê, a entrevistada, respondeu: muito foco e concentração, nunca desistir, contar com a ajuda dos pais e utilizar os equipamentos de segurança, capacete, cotoveleiras e joelheiras. Existe também um protetor de mãos para iniciantes e o skate. E a terceira pergunta do entrevistador foi: o que significa para você o skate como um esporte olímpico? Pretende participar de uma Olimpíada? E a Maitê respondeu: sim, pretendo participar de uma Olimpíada. É muito bom o skate iniciar como esporte olímpico. Isso vai ajudar na minha carreira com o skate. E tivemos mais uma pergunta do entrevistador. Você consegue conciliar o skate com os seus estudos? E a Maitê respondeu que sim, consigo conciliar o skate com os estudos. Tenho que me esforçar bastante, mas com o apoio dos pais, conversando com os professores da escola e do skate, dá tudo certo. Então a Maitê não deixou de estudar. E a última pergunta da entrevista foi lá: que dica você daria para as crianças que querem iniciar a andar de skate? E a Maitê respondeu: eu daria como dica para quem quer começar a andar de skate para sempre usar os equipamentos de segurança, nunca desistir, contar com o apoio dos pais ou de quem está com vocês. No começo, não sabemos muito, mas é divertido mesmo assim. E depois fica muito legal. E depois das perguntas e das respostas, o Matheus encerra a entrevista. Ele agradece a pessoa entrevistada, falando: muito obrigado, Maitê, pela sua entrevista ao jornal TV Escola Quarto Ano. Boa sorte em suas competições. Ficaremos torcendo por você. Crianças, vocês conseguiram observar aqui que as perguntas elas estão em destaque no texto escrito? Por que isso acontece? As perguntas devem sempre estar em destaque no texto escrito para as pessoas que forem ler, vocês, os leitores da entrevista, conseguirem identificar as perguntas e as respostas. Gostaram da entrevista? Então agora eu tenho um desafio aí para vocês, uma atividade. Agora é com vocês. Crianças, então agora é sua vez. Você consegue identificar quem foi o entrevistador? Quem foi a pessoa entrevistada? E em que se destacava a pessoa que foi entrevistada? E para quem que essa entrevista foi direcionada? Ela foi feita para quem? Então eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aí no caderno de vocês.
Conseguiram, crianças? Vamos conferir juntos? Então, o entrevistador que fez as perguntas foi o Matheus. A pessoa entrevistada foi a skatista Maitê. Em que ela se destaca? Na prática do skate. Ela é profissional do skate. E para quem essa entrevista foi direcionada? A entrevista ela foi feita para crianças, para vocês. Conseguiram acertar? Se vocês não acertaram, não tem problema, vocês podem depois reorganizar. Vamos para mais uma atividade? E quais informações nós obtemos ao assistir a entrevista com a skatista Maitê? Lembram? Lá no início da aula, nós vimos que lemos ou assistimos uma entrevista para ter informações. Então, observem ali. Há quanto tempo a Maitê pratica skate? Vocês conseguem lembrar? Há 5 anos? Há 3 anos? Ou há 1 ano? Podem pensar aí um pouquinho. Então, a Maitê, ela tem 10 anos e iniciou a andar de skate desde os 7. Então, faz 3 anos que ela anda de skate. Vamos para a próxima informação? O que é preciso para andar de skate? Equipamentos de segurança, concentração, persistência. O que vocês acham aí que ela disse lá durante a entrevista? Podem pensar aí um pouquinho. Então, a Maitê disse lá durante a entrevista que é preciso de equipamentos de segurança, concentração e também persistência, nunca desistir. Então, as 3 opções. Que mais nós aprendemos lá? Quais são os equipamentos de segurança para andar de skate? A Maitê mostrou lá durante a entrevista para vocês. Observem aí na imagem e podem escrever os equipamentos que são necessários.
Então, crianças, como o skate, né? Durante o skate, os atletas fazem várias manobras, os equipamentos de segurança são bem importantes. E ela mostrou lá as joelheiras, as cotoveleiras, o capacete e também o seu skate. Conseguiram escrever aí no caderno de vocês? Conferiram aí no caderno de vocês? Próxima lá informação. A Maitê pretende participar de uma Olimpíada? Ela respondeu que sim, que não ou que não sabe. E a Maitê respondeu que sim, que ela pretende participar de uma Olimpíada. E a Maitê consegue, crianças, estudar e ir à escola mesmo praticando skate? Ela também disse isso lá na entrevista. Sim, com o apoio dos pais e dos professores, ou não, a Maitê desistiu de estudar e só pratica skate.
Então, a Maitê respondeu que sim, com o apoio dos pais e dos professores. Então, mesmo praticando o esporte, sendo uma profissional do skate, ela não deixou de estudar, porque estudar é bem importante, né, crianças? Bom, então agora eu tenho um desafio para deixar aí para vocês. Se você pudesse entrevistar uma pessoa, quem você escolheria? E qual pergunta que você realizaria para esta pessoa? Então fica o desafio para vocês. Crianças, então hoje nós aprendemos um outro tipo de texto, a entrevista. E a nossa aula vai chegando ao fim. Na próxima aula continuaremos com outras atividades. Então, abraços no ar e até a próxima aula!